graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede nesta noite. Estamos felizes porque estamos na casa do Pai. Estamos felizes porque já sentimos a presença de Deus aqui neste lugar. Deus está aqui, queridos. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Meu querido irmão e minha querida irmã, abra o teu coração nesta noite, para que entre o Rei da Glória. Mas, queridos, eu gostaria de pregar nesta noite sobre um grande inimigo do homem. Esse inimigo é muito íntimo a você. Ele dorme com você. Toma café da manhã com você. Almoça com você. Janta com você. Quando você vai ao trabalho, ele te acompanha. Se você vai à rua, ele também te acompanha. Nas tuas conversações, ele está sempre presente. Mas ele é um terrível inimigo do homem. O nome dele, a língua. Convido a igreja a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Provérbios, capítulo 18, e o versículo 21. Livro de Provérbios, capítulo 18, e o versículo 21. Quem achou, glorifica a Jesus. Diz assim a palavra de Deus: a morte e a vida estão no poder da língua. Repetindo para dar mais ênfase: a morte e a vida estão no poder da língua. Como diz o pastor Sidney, isso é muito forte. Queridos irmãos,
eu dei um nome para a temática desta noite: o cristão e o uso da língua. É sobre este tema que eu gostaria de pregar nesta noite com a ajuda de Deus. Queridos, a palavra língua aparece 180 vezes no Antigo Testamento, no sentido geral de idioma ou como uma referência literal do órgão físico. No Novo Testamento, a palavra língua é usada 50 vezes, igualmente no sentido literal ou simbólico. Queridos, as várias referências bíblicas sobre a língua se devem ao fato deste órgão ser de importância capital na comunicação humana, o que distingue os homens dos animais irracionais. Queridos, o texto lido nesta noite diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O apóstolo Tiago disse que a língua é indomável e cheia de veneno mortal. Por isso, há quem diga que nem o homem consegue dominá-la. A língua é um órgão que pesa praticamente nada, mas que poucas pessoas podem segurar. E a grande pergunta é: e a língua do crente? O salmista Davi disse: o meu coração ferve por palavras agradáveis. O profeta Isaías disse: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita. Queridos irmãos, é Deus quem educa a língua do crente. É Deus que nos concede uma língua erudita. E o que significa uma língua erudita? Uma língua erudita é uma língua sábia, é uma língua prudente. Uma língua erudita sabe o tempo certo de falar, de cantar, de orar, de pregar, de exortar, de advertir, de aconselhar. O apóstolo Paulo também nos dá uma definição da língua do crente. Aconselhando aos Colossenses, ele declara: seja a vossa palavra
temperada com sal e sempre agradável para responder a cada um. Queridos irmãos, as palavras podem ser consideradas nocivas ou salutares. Depende da fonte que é o nosso coração. Em suma, em resumo, corações puros, palavras puras. Corações imundos, palavras imundas. Queridos irmãos, é com a língua que condenamos, é com a língua que acusamos, é com a língua que provocamos contendas. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. O apóstolo Paulo, ensinando aos Efésios sobre a santidade e o uso da língua, ele afirma que a língua do crente não deve falar mentiras, mas a verdade, que é benéfica para quem fala e também para quem ouve. Ananias e Safira pagaram um preço muito alto por causa de uma mentira. Eles foram executados por Deus. E nós sabemos que o uso da mentira nada mais é do que dar lugar ao diabo, que é mentiroso e pai da mentira. O apóstolo Paulo diz ainda que não saia da vossa boca palavras torpes, que são palavras obscenas, indecentes e imorais. Igreja, o crente deve proferir palavras que edificam e que glorificam ao seu Deus. E a pergunta é: temos nós feito isso na nossa jornada cristã? Meu querido irmão e minha querida irmã, servo e serva de Deus, como você está usando a tua língua? Você mede as tuas palavras? Por que essa pergunta? Porque uma palavra impensada pode desencadear, pode provocar grandes males. Existe um provérbio muito conhecido da igreja que diz que há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra proferida e a oportunidade perdida.
Antigamente, uma palavra dada tinha um grande valor. Essa palavra não precisava ser registrada em cartório. Era palavra de honra. Queridos irmãos, palavras boas e edificantes precisam ser cumpridas. E as palavras ruins? É melhor não proferi-las. Foi o que aconteceu com o rei Herodes. Não poderíamos esperar palavras boas de uma mente que maquinava o mal. O rei Herodes, incomodado com as denúncias de João Batista sobre o adultério real, mandou prendê-lo. O rei queria matá-lo, mas temia pela reação do povo. E na festa do seu aniversário, quando o álcool já dominava os seus pensamentos, ele prometeu atender a qualquer pedido de Salomé. O rei mandou executar João Batista. Todos nós sabemos dessa história. Portanto, meu querido irmão, cuidado com as tuas palavras. Se você empenhar a tua palavra irresponsavelmente, coisas terríveis poderão acontecer na tua vida. Meça o que você diz. Você tem refreado a tua língua. Temos nós refreado a nossa língua. Queridos, a maneira de refrear a língua não é simplesmente guardar silêncio, mas levar cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Coloca freio na tua língua. Deixa Deus domá-la. Queridos, a língua mata a alma, a honra e a reputação de uma pessoa. Jesus Cristo disse no capítulo 12 do livro de Mateus, que toda palavra frívola, que toda palavra leviana que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Falando da língua do crente, o apóstolo Tiago diz: se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Mas certamente, Jesus Cristo foi o único varão perfeito que jamais tropeçou em palavras e foi capaz de refrear todo o corpo. É por isso que a Bíblia nos manda ser
imitadores de Cristo. Meu querido irmão e minha querida irmã, seja um imitador de Cristo. Coloca freio na tua língua. O apóstolo Tiago, ele foi taxativo, ele foi categórico quando disse que a língua é fogo, a língua é mundo de iniquidade. E o que chama a nossa atenção é que ninguém nas Sagradas Escrituras usou expressões tão fortes quanto o apóstolo Tiago sobre a língua. Por isso, meus queridos e amados irmãos, cuidado com as tuas palavras. Palavras iracundas provocam contendas, destrói amizades, arrasam relacionamentos. Palavras ferem, machucam, magoam, semeiam dúvidas, fazem pecar e geram ódio. E muitas vezes, quem diz o que quer, ouve o que não quer. Meus queridos irmãos, apenas uma palavra pode doer mais que a dor física. Sabe por quê, queridos? Porque a dor física pode cessar com um medicamento, mas a dor provocada por uma palavra, muitas vezes, nem mesmo o tempo consegue apagar. Jesus Cristo disse que a boca fala do que está cheio o coração. Mas a língua do crente não deve estar incluída nesse contexto. A língua do crente deve ser consagrada a Deus. Só Deus pode governá-la para a sua glória. E nós, a Igreja de Cristo, refletimos como espelho, diz a Bíblia, a glória do Senhor. Quantos refletem a glória de Deus nesta noite? Aplauda a Jesus Cristo. Igreja, há quem diga que a língua é o único membro que não se converte. Mas a língua do verdadeiro crente, ela tem freio. E esse freio é o temor a Deus. O temor a Deus, queridos, é o princípio da sabedoria. Se você teme a Deus, a tua língua não maldiz, não difama, não promove o mal. Ela só abençoa, ela só promove, ela só profere palavras edificantes. A morte e a vida estão no poder da língua.
Isso significa dizer que a língua pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. O Salmo 5 diz que a língua lisonjeia em relação ao mal. O Salmo 31 diz que a língua promove contendas. O Salmo 64 diz que ela pode ser afiada como uma espada. Isaías 54 diz que a língua pode se levantar contra nós em juízo. Jeremias 9 diz que a língua é comparada com uma flecha mortífera. Mas a língua usada para o bem, no Salmo 34, diz que ela é guardada do mal. No Salmo 35, diz que a língua fala da justiça e do louvor do Senhor. No Salmo 37, diz que a boca do justo profere sabedoria. Queridos e amados irmãos, a Bíblia, ela dá muita ênfase ao pecado através da fala. Mas o crente maduro, o crente nascido de novo, o crente que é guiado pelo Espírito, mantém o domínio da sua língua para a glória de Deus Pai. Por causa dessa tendência de pecar com a língua, o apóstolo Tiago exorta a todos nós a ser prontos para ouvir e tardio para falar. E a pergunta é: o que estamos falando por aí? Estamos falando uma coisa e vivendo outra? Estamos falando a língua do reino de Deus ou estamos falando a língua desse mundo? A nossa linguagem revelará de onde somos. Mas nesta noite, o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar a purificar a nossa voz para proferirmos palavras de bênçãos, palavras que edificam e que glorificam ao Pai Celestial. Convido a igreja a se colocar de pé. Gostaria de concluir dizendo que existe uma solução para a língua, que é guardá-la na boca. O salmista Davi diz: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca e vigia a porta dos meus lábios. O apóstolo Pedro disse: quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal. Nesta noite, possamos usar a nossa língua para dizer o quanto amamos ao nosso Deus, aos nossos irmãos e aos nossos entes queridos.
que a tua língua nesta noite confesse a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, para a glória de Deus Pai. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração